Oi pessoal, o Filosofia Popular de hoje é sobre o filme Um Sonho de Liberdade, um dos filmes que eu mais gostei em toda a minha vida. Se você gosta do meu canal, eu peço que você se inscreva no canal, dê um like, compartilhe, que é muito importante para mim. Meu nome é André Teixeira Jacobina. Pois bem, o filme Um Sonho de Liberdade é um filme estrelado por Tim Robbins e Morgan Freeman, um grande elenco, né? E é um filme que eu gosto muito, é do Frank Darabont, que é, na minha opinião, um gênio, um cara que tem uma habilidade de realizar tomadas e tal, excelente. O filme conta a história do banqueiro Andy Dufresne. Ele é preso pelo assassinato da esposa e do amante. Para quem não viu, eu não vou contar a realidade sobre isso, né? Mas é um filme antigo, então muita gente já deve saber, enfim, se ele é culpado ou não. Mas o interessante do filme é que o filme retrata a vida dele no presídio. O filme se passa quase inteiramente no presídio. E eu fiquei pensando nesse filme depois de ter uma conversa com minha mãe sobre aquele projeto de lei que tenta impor a leitura da Bíblia nos presídios. Inclusive o projeto de lei cita nominalmente unicamente a Bíblia e um único artigo que fala de outras obras, que é o artigo 2, fala de algo que é já previsto na nossa Constituição. E por que eu fiquei pensando nisso? Porque uma das atitudes do Andy Dufresne, que são das mais interessantes no filme Um Sonho de Liberdade, é que ele meio que revitaliza a biblioteca. Além de ele ter toda uma participação com relação à música, que é muito interessante, ele revitaliza a biblioteca. E ele faz pessoas que estão fisicamente presas, quer dizer, estão presas ali, estão cerceadas da liberdade e tal, se libertarem, entre aspas, a mente pela literatura, pela filosofia, pela leitura. E é algo muito bonito, muito democrático que ele faz de estender essa possibilidade de as pessoas refletirem através da biblioteca, né? E na biblioteca também se torna um espaço para ouvir música, quer dizer, isso mexe com a vida das pessoas no presídio e é muito interessante. Eu acho que é uma coisa muito bonita do Sonho de Liberdade, dessa coisa de eles estarem presos e ele permitir a liberdade da mente, uma vez que o corpo está preso, né? E a gente tem uma vida interior da reflexão mais profunda e tal. E é uma atuação do personagem do Andy Dufresne que é muito interessante. E eu fiquei pensando nisso porque quando esse projeto de lei vem e claramente ele busca a imposição de uma religião, porque não tem citado o Torá, o Alcorão, os livros sagrados do budismo e de outras religiões, ou livros científicos e tal. O único livro citado é a Bíblia. O que esse projeto de lei recente ele tenta fazer, ele tenta criar uma segunda prisão na mente das pessoas, que é a prisão do pensamento único, né, de uma visão religiosa que os criadores da lei têm interesse, inclusive comercial, nisso, porque os criadores da lei são ligados à Igreja Universal e eles veem novas pessoas para a Igreja Universal como consumidores do produto que eles estão vendendo. Então existe também um projeto de poder, de fortalecimento da direita cristã no Brasil e eu fiquei muito horrorizado com esse episódio. E tem gente dizendo, André, você está exagerando, tem 13 artigos, só o artigo 2 fala dos outros livros. Esse tipo de comentário é típico de pessoas que não devem conhecer muito história, porque o processo de dominação, seja ele por um grupo fascista, neofascista, neonazista, é só você olhar para a história e você vai perceber que as liberdades foram sendo tiradas aos poucos, elas são dilapidadas gradativamente. Eles vêm e tiram um pouquinho, e aí você aceita, porque não é nada demais, e aí daqui a pouco eles vêm e tiram mais um pouquinho, e você aceita, porque acha que não tem nada. Aí um dia você acorda e você está, né, no Terceiro Reich. Você está na Itália de Mussolini. Você está numa teocracia. O Irã, nos anos 50, elegeu Mohammad Mossadegh
um cara que era visto como, enfim, a grande esperança secular do Irã. O Irã não foi sempre, como é hoje, um país vivendo uma teocracia brutal. O Irã tinha, é só ver as fotos, mulheres de biquíni, uma sociedade secular vibrante, desenvolvimento de ciência, mas os Estados Unidos financiou a saída de Mossadegh porque ele contrariava os interesses norte-americanos e de grandes empresas norte-americanas. Aí o Shah do Irã voltou, houve um processo de fortalecimento do fundamentalismo religioso no Irã nos anos 50 e nos anos 60, teve a Revolução Islâmica, e o que é que nós temos no Irã hoje? Já há bastante tempo, um país teocrático em que as pessoas vivem sobre um regime altamente autoritário. E isso foi construído ao longo de 2 décadas. Não foi assim, não. Foram 20 anos de trabalho dos radicais teocratas islâmicos lá, até o dia que eles conseguiram realizar o que eles chamam de Revolução Islâmica e aconteceu o que aconteceu. Então, eu diria para vocês que um filme Um Sonho de Liberdade ele é muito importante para a gente refletir sobre isso, porque ele mostra um indivíduo que não deixa a institucionalização da prisão atingir ele. Ele vai para dentro da prisão, mas a prisão não transforma ele. Não transforma ele num bandido, não transforma ele num criminoso. Ele está entre criminosos, muitos deles são, claramente o filme mostra isso, né? Não são todos inocentes, não. Inclusive existe uma piada dentro da prisão que onde diz assim: o meu advogado me sacaneou, né? O que é que você fez? O meu advogado me sacaneou. Eles não contam, né? Mas o Andrew Dufresne, não deixa a prisão transformar, ele não deixa a prisão mudar o que ele tem no âmago, né? E ele permanece, mantém o sonho de um dia ser livre e de construir algo mesmo enquanto está na prisão, porque é na prisão que ele constrói a sua grande amizade, a amizade com o personagem do Morgan Freeman. Uma amizade interessante porque eles não conversam sobre tudo o tempo todo, mas eles se respeitam pelo que eles fazem. É o exemplo da ação que constrói essa profunda amizade. E eu fico pensando sobre isso, pensando sobre esse filme, e pensando que nós, diante desse processo de perda de liberdade, de ameaça da democracia, de gente defendendo intervenção militar, de grupos dentro do nosso país claramente com tendências teocráticas, sim, teocracia, sim, é uma ameaça à nossa democracia e está se fortalecendo dentro do nosso país. E nós que defendemos a Constituição, que defendemos o Estado laico, temos que reagir. Não é daqui a 10 anos, 15 anos, quando eles estiverem com tanto poder, que nós não vamos ter nada para fazer. Nós temos que reagir agora. Agora, quando eles ainda não estão tão fortes, quando ainda parte da nossa imprensa está denunciando isso. Porque se vocês forem procurar as notícias, vocês vão ver que a imprensa está denunciando isso, sim. Esse é o momento de reagir, de resistir, de se contrapor a esse tipo de pensamento teocrático e lutar pela nossa liberdade, né? E é isso que o filme Um Sonho de Liberdade me inspira. Muita gente às vezes tem dificuldade de entender quando eu digo que sou libertário de esquerda. Eu diria que eu defendo a liberdade mais plena, a liberdade de decidir sobre os caminhos do governo, né? Uma democratização da democracia, ou seja, a democracia que seja menos oligárquica e que corresponda ao que nós realmente pensamos. E eu defendo um espaço de trabalho mais democrático, onde o trabalhador tenha mais poder, seja como o modelo alemão, que levou os trabalhadores para dentro dos conselhos das grandes empresas, seja o modelo espanhol, que expandiu as cooperativas e que expandiu a gestão democrática. Enfim, existem muitas formas de fazer isso, mas a expansão do poder do cidadão, seja no espaço de trabalho, seja no espaço da política, para produzir maior liberdade, para que a pessoa seja ainda mais livre do que já é. E por isso que eu uso a expressão libertário de esquerda, e não a expressão libertário de direita, que na verdade sobre o tema da liberdade usa a palavra de liberdade para impor uma tirania do capital privado, dos donos contra os trabalhadores, que na verdade não é uma liberdade plena, é um regime ditatorial dentro do espaço de trabalho.
enfim, as pessoas aceitam isso, né? E o filme Um Sonho de Liberdade é muito bom para refletir sobre isso, porque ele mostra o processo de institucionalização com um dos presos, que eu não vou contar quem é, mas que ele sofre muito ao sair da prisão. E é isso que acontece. A institucionalização, a construção da ideologia, ela é gradual, ela se dá no dia a dia, ela vai entrando na nossa cabeça que a gente nem percebe. A gente perde a capacidade de nos revoltarmos, né? E nós nos devemos sempre nos revoltar quando aqueles querem tirar nossas liberdades, quando existem grupos na nossa sociedade que querem impor autoritarismo, impor suas perspectivas. Esse projeto de lei, ao citar só a Bíblia e não citar nenhum outro livro nos outros artigos, mostra sua intencionalidade, né? E tem gente duvidando disso, dizendo que quem está apontando isso é sensacionalista. Um dia, se essas pessoas forem a maioria, um dia essas pessoas vão acordar numa teocracia, e a história mostra isso. É só estudar a história que vocês vão perceber que a tolerância com os autoritários, você não se revoltar com o processo de perda da liberdade, faz com que essa perda seja permanente, contínua, e um dia você acorda e você não há mais tempo. Então eu sugiro fortemente que vocês assistam O Sonho de Liberdade, que vocês reflitam sobre o filme e que vocês pensem que o momento de se revoltar e de não permitir essas tentativas de limitar nossas liberdades é agora, não é amanhã, não é quando eles estiverem fortes o suficiente que nós não vamos poder fazer nada. Porque um dia, se eles continuarem a se fortalecer, acreditem, uma possibilidade teocrática é algo que já aconteceu várias vezes, e ela pode se revestir de um populismo, ela pode se revestir de uma liderança messiânica, ela pode se revestir de outras coisas. Mas ela vai ter esses traços teocráticos e eles têm esse objetivo de poder. Então, é um alerta para todos nós. Tá certo, então? Era isso que eu tinha para dizer hoje no Filosofia Popular. Espero que vocês assistam o filme, reflitam. O filme é excelente, um dos melhores filmes de todos os tempos, na minha opinião. Eu espero que vocês tenham um excelente fim de semana. Se você gosta do meu canal, se inscreva, dê um like, compartilhe, que é muito importante para mim. Um abração.